Hoje estamos na terceira mensagem da nossa série, da programação especial da Reforma Protestante. Hoje falaremos sobre o Solus Christus, né? Já falamos aqui na primeira semana com o pastor Hilton sobre o Sola Gratia, semana passada com o Ítalo falamos sobre o Sola Fide e hoje falaremos sobre esse Solus Christus. Obrigado, mano. Queria ler com você o texto, Evangelho de João, capítulo 6, de versículos 32 a 35. Diz assim: Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Declarou-lhe, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos, ó Deus. Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, pela revelação, Senhor, especial, pela revelação do Cristo nas Escrituras. Que o Senhor abra os nossos olhos agora, Senhor, abra os nossos ouvidos para ouvirmos a Tua voz através da Tua santa palavra. Palavra eficaz, Senhor, e que dá vida ao mundo. Que o Senhor se revele a nós nessa manhã, se apresente, Senhor, como o Cristo, o Filho de Deus, o pão da vida, Senhor. Que o Senhor nos esclareça através do Teu Santo Espírito e aplique essas verdades em nossos corações. Amém? Para a gente entender, é sempre bom, né? A gente lê um trecho, a gente precisa saber qual é o contexto de onde esse trecho está inserido. E o Evangelho de João, ele foi o último evangelho dos 4 evangelhos a ser escrito. Então, Mateus, Marcos e Lucas foram escritos primeiro, e João escreveu esse Evangelho de João, né, acerca da vida de Jesus, já bem depois, já no final da sua vida. Acredita-se que ali entre os anos 80 e 90, ele estava em Éfeso antes de ser exilado para Patmos. É o contexto onde ele escreve esse Evangelho de João, né, acerca da vida de Jesus. E o objetivo desse Evangelho, vocês percebem que ele é um pouco diferente da narrativa dos outros, né, dos sinóticos. João, ele traça uma narrativa um pouco diferente, ele tem um objetivo um pouco mais específico do que os outros evangelhos. Então, o Evangelho de João, ele é tido como um evangelho espiritual até, porque João, ele registra aqui de uma forma bem específica com 2 objetivos em mente. E ele deixa claro, ele escreve esses 2 objetivos lá no capítulo 20, versículo 30 e 31, ele vai colocar para a gente qual é o objetivo desse evangelho, né? Ele diz lá: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que, primeiro, vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e segundo, crendo, tenham vida em seu nome. Então, João escreve esse evangelho com essa ideia em mente. Eu estou falando isso aqui para vocês porque a gente vai precisar ter isso em mente sempre, lembrando disso conforme a gente for caminhando pelo texto. Esse é o objetivo de João. Escrever, registrar essas coisas para que eles creiam que Jesus era o Cristo, era o ungido, o Messias, o enviado de Deus, era o Filho de Deus, e crendo nessa verdade, tenham vida em seu nome, tenham vida eterna. Então, esse é o objetivo do Evangelho de João. Então, João constrói toda a sua narrativa, constrói tudo que ele coloca aqui com esse objetivo em mente. A gente não pode perder isso de vista. E aqui no capítulo 6, a gente tem uma situação bem específica acontecendo, que a gente precisa entender ela a partir do que ocorre lá por volta do capítulo 4. No capítulo 4, Jesus vai para Samaria, encontra com a mulher samaritana num poço, tem a conversa com ela reconhece que ele é o Filho de Deus, vejo que tu és profeta, ela volta para a cidade, fala para todo mundo acredita no que ela fala, todo mundo vive com Jesus ali, muitos creram naquele lugar, e Jesus sai de Samaria e volta para Galiléia. No finalzinho do capítulo 4 ainda, Jesus opera um sinal, o segundo sinal dos 8 sinais que João registra no seu evangelho. O primeiro é a transformação da água em vinho, e o segundo é a cura do filho do oficial do rei no finalzinho do capítulo 4. Então Jesus opera esse sinal, opera esse milagre, e no capítulo 5 Jesus volta a Jerusalém e faz o terceiro sinal,
que é a cura do paralítico. Esse episódio da cura do paralítico é bem importante para a gente entender o Evangelho de João, porque é ele que desencadeia uma série de eventos depois e de discussões, inclusive o que a gente vai ver aqui. Quando Jesus cura o paralítico ali no tanque de Betesda, e ele faz isso se identificando como o Filho de Deus, de fato, e faz isso num sábado, a partir daí muitos judeus começam a uma série de oposições, de perseguição a Jesus nesse sentido. Então, Jesus opera o milagre no início do capítulo 5, na segunda metade do capítulo ele defende a sua missão, ele explica por que ele veio, ele fala por que ele está aqui, e a partir daí ele volta para Galiléia. Né? Ele define aqui no capítulo 6 agora, atravessar o mar da Galiléia. E aqui a partir do capítulo 6 eu quero pegar alguns trechos aqui com vocês para a gente entender de forma mais detalhada esse ponto que a gente leu aqui. Então no capítulo 6, no início, no versículo 1 e 2, a gente tem um contexto importante para a gente entender em seguida. Ele diz, depois destas coisas, ou seja, de tudo isso que eu falei agora, da cura do oficial do rei, do filho do oficial do rei, a cura do paralítico, atravessou Jesus o mar da Galiléia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, o que a gente vê aqui, Jesus opera esses sinais, opera esses milagres, e a partir daí, a multidão começa a ver isso, começa a reconhecer isso, a ver esses sinais, e começa a seguir Jesus, porque ele curava os enfermos. Então, eles se interessam por aquilo, começam a ter curiosidade sobre a forma como Jesus operava, o que Jesus operava, e a partir daí começam a seguir Jesus. Então, Jesus era seguido por uma multidão. E do versículo 3 ao versículo 13, a gente tem o quarto sinal, né, que é a multiplicação dos pães e peixes. Você sabe da história, Jesus está ali, existe uma multidão de mais de 5.000 pessoas, né, 5.000 era aproximadamente só os homens, e Jesus pergunta para Felipe, fala, como é que a gente vai alimentar essa multidão, né? Como é que vai comprar? Felipe fala, não dá para comprar nada agora. Chega André com a criança lá, com o menino, com 5 pães, 2 peixinhos, eu sei que você conhece, há ali o milagre da multiplicação dos pães, dos peixes, Jesus dá graça, multiplica, todos comem, sobrem ainda. Né? Então, esse é o quarto sinal, que era um milagre, porque quem poderia imaginar que um menino ia ajudar a alimentar a multidão? Eu sei que você conhece essa música. Então, a gente tem aqui a representação do quarto sinal, né? Jesus fazendo mais um milagre, e esse aqui é muito importante para a gente entender o trecho que a gente leu. Então, do versículo 3 ao versículo 13 tem esse registro, e no 14, o texto diz o seguinte, vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Então, o povo que estava ali, as pessoas que estavam ali, veem Jesus multiplicando pão, multiplicando peixe, fazendo esse milagre na presença deles, eles olham para esse sinal e falam, esse cara é um cara diferente. Esse cara não é qualquer um, ele é o profeta que estava prometido. Esse profeta prometido é de uma promessa lá de Deuteronômio 18. Vamos ver o que diz lá no texto para a gente entender qual é essa correlação que eles estão fazendo. Deuteronômio 18 diz lá, levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você, porei minhas palavras na sua boca e ele lhe dirá a vocês tudo que eu lhe ordenar. Então, o povo tinha essa expectativa de que viria um profeta, de que viria alguém que mudaria o curso da história, que mudaria o cenário daquele povo, o povo de Israel que estava sob o domínio de Roma naquele contexto. Então, eles olham para Jesus fazendo esse milagre e falam, esse sim é o verdadeiro profeta, ele que devia vir ao mundo, é esse cara que a gente está esperando. E aí, no versículo 15, a gente tem um detalhe importantíssimo aqui para ver o raciocínio desse povo que estava seguindo. Ele continua, sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Então, eles olham para esse sinal, eles veem esse milagre da multiplicação dos pães e falam, esse cara é o profeta que a gente está esperando. Jesus, porém, em sua sabedoria, faz uma leitura da intenção, da real intenção desse povo e, como ele diz, sabendo que eles estavam com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, ou seja, eles reconheceram Jesus não necessariamente como o Cristo,
como Filho de Deus, mas eles reconheceram Jesus como o Salvador da situação deles, não da vida deles. Eles queriam alguém que pudesse fazer milagres, por exemplo, de alimentar um povo, que eles pudessem libertar eles do contexto de Roma, alguém que pudesse fazer força perante ao imperador e pudesse libertá-los desse cenário. Então, Jesus, sabendo disso, que eles tinham essa intenção de proclamarem ele como um rei, ou seja, de levarem ele para uma revolução social e econômica da época, Jesus pega e se retira e vai para o monte sozinho. Então, eles querendo proclamarem Jesus rei, eles só pensam nas suas próprias vontades. Eles estavam ali já desde esse momento pensando nas suas próprias vontades, no seu próprio egoísmo, na sua própria necessidade. Jesus não precisava que ninguém declarasse ele como rei. Jesus é rei. Ele já era rei, sempre foi. Só que o reino de Jesus não é um reino desse mundo. E é isso que aquelas pessoas ainda não entendiam. Então Jesus faz essa leitura, percebe a intenção do povo ali e se retira para o monte. Aí o texto continua, do versículo 16 ao versículo 21, a gente tem um quinto sinal registrado, que é Jesus andando por sobre as águas. Então, Jesus se retira para o monte, o dia vai passando, a noite vai caindo, e os discípulos decidem pegar um barco, atravessar e ir para Cafarnaum. Quando eles começam ali a se afastar já sozinhos no barco, há um vento forte, as ondas começam a se levantar, e Jesus aparece andando por sobre as águas ali, encontra com eles no barco, ele se identifica, que eles a princípio estavam com medo, se identifica ali, eles reconhecem Jesus, Jesus entra no barco e eles chegam do outro lado, chegam lá em Cafarnaum. Então a gente tem no 16 ao 21 aqui mais um sinal, dessa vez só para os discípulos ali, mas Jesus andando por sobre as águas, Jesus também operando mais um sinal, mais um milagre. E no dia seguinte, então, Jesus se retira, se esconde do povo que estava ali, querendo proclamar ele rei, encontra os discípulos no meio do mar, no meio da noite, e vai para o outro lado, e no dia seguinte, a multidão acorda, provavelmente querendo tomar um café de pão e peixe de novo, e começam a procurar Jesus. Então, no versículo 22 ao versículo 25 do capítulo 6, a gente tem eles procurando Jesus, a multidão notou que Jesus não estava ali, tinha só um pequeno barco que os discípulos tinham entrado sozinhos, ele não estava junto, e aí chegam alguns outros barcos ali junto, e eles todos entram no barco, atravessam também o mar em direção a Cafarnaum, procurando Jesus. Estava a multidão toda procurando, de fato, aquele que eles reconheceram como o verdadeiro profeta, como aquele que deveria vir ao mundo. E chegando em Cafarnaum, no versículo 25, eles perguntam, e tendo-o encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram, mestre, quando chegastes aqui? Então eles estavam confusos, o cara estava com a gente, ontem, agora apareceu aqui do nada, como é que você veio, o que você está fazendo aqui, por que você não avisou a gente? Essa era a pergunta que eles queriam dizer. E do versículo 26, agora eu queria passar um pouco mais lento, a gente caminhar um pouco mais devagar aqui, para a gente ver um pouco mais de detalhes nesses próximos versículos. Do versículo 26, Jesus diz, o texto diz, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Então Jesus é bem direto com esse povo, mas Jesus, o que você está fazendo aqui? Ele fala, deixa eu explicar uma coisa para vocês, eu sei por que vocês estão aqui. Vocês de fato me procuram, a gente estava do outro lado, vocês pegaram os barcos, vieram para cá, vocês estão me procurando. E ele, a princípio parece contraditório porque Jesus diz, não porque vistes os sinais, mas no versículo 14 a gente leu, vendo pois os homens o sinal, o que Jesus quer dizer? Quando Jesus diz que eles não viram o sinal, é porque eles não entenderam o sinal. Jesus, como eu disse, opera esse sinal com esse único objetivo, que eles reconheçam que ele é o Cristo, o Filho de Deus. Eles viram o sinal e o reconheceram como outra coisa. Então, por isso Jesus diz, vocês estão me procurando, não porque vocês viram o sinal no sentido de que vocês entenderam aquilo que eu estou fazendo. Vocês não entenderam ainda a minha missão, mas vocês estão aqui porque vocês comeram dos pães e se fartastes. Vocês estão aqui porque vocês estão atrás da sua própria vontade. Vocês estão aqui porque vocês querem alimentar a própria barriga. Vocês querem aqui não porque vocês reconheceram quem eu sou, mas porque vocês perceberam aquilo que eu posso fazer por vocês. É esse o motivo que a multidão estava seguindo Jesus. É por esse motivo que Jesus fala isso e confronta já de forma direta esse comportamento da multidão. Então ele fala
justamente isso. Vocês me procuram, não porque vocês entenderam o que eu faço, mas porque vocês querem o que eu posso fazer, porque vocês querem aquilo que eu posso fazer por vocês. E Jesus é um pouco mais duro ainda, um pouco mais direto, no versículo 27, que ele diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então, aqui no versículo 27, Jesus começa falando trabalhai, porque, lembre-se, Jesus conhecia o contexto ali. Jesus era alguém que vivia naquela situação e conhecia as pessoas que o seguiam ele. E era bem verdade que boa parte, na maioria das pessoas que o seguiam, eram pessoas com uma classe social de média para baixa, principalmente baixa, e que muitas vezes trabalhavam servindo a outras pessoas mais ricas em trabalhos pesados, em trabalhos duros, que entregavam toda a sua energia ali para, no final, receber pouquíssimo, né? Ter um salário baixíssimo ali, suficiente só para sobreviver. Então, quando Jesus fala aqui, trabalhai não pela comida que perece, ele está fazendo referência a esse contexto. Vocês trabalham para os seus senhores, vocês servem lá nos seus trabalhos, se esforçando para receber pouco. Não façam isso aqui. Vocês estão se esforçando, vocês estão me seguindo desde o outro lado, me procurando, me seguindo para onde eu vou, mas por um alimento que perece. Vocês estão procurando uma comida terrena. Vocês estão procurando uma comida material. Não façam isso. Trabalhem ao invés daquilo que perece, mas trabalhem pela comida que subsiste para a vida eterna. Eu tenho um alimento eterno para dar para vocês. Eu tenho uma palavra de vida eterna. Se esforcem, vocês querem me seguir? Me sigam, mas me sigam pelo motivo certo. Não trabalhem, não se esforcem pelo que eu posso dar a vocês. Não se esforcem pelo pão ou pelo peixe que vocês comeram quando eu multipliquei. Mas se vão me seguir, me sigam pela vida eterna, pela possibilidade da vida eterna, pela palavra da vida eterna, pois o Filho do Homem vos dará, ou seja, ele se identifica aqui como Filho do Homem, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Está falando, eu sou o Filho do Homem, o Filho de Deus. Deus confirmou esse ministério diante de mim. Eu sou o enviado de Deus. Quando ele fala o confirmou com o seu selo, faz referência lá no início do ministério de Jesus, no batismo ali, onde João batiza Jesus, desce o Espírito ali em forma de pomba e Deus diz, né? Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, ou seja, valida de fato que ele é o Filho de Deus. Então, Jesus tinha essa autoridade, né, de ser o Filho de Deus, o enviado de Deus, aquele que Deus confirmava com o seu selo. Né? No texto que a gente leu na outra pregação lá em Atos, Pedro diz que todos esses sinais confirmavam, né, validavam esse ministério de Jesus. Então, todos esses sinais que Jesus fazia, todos os milagres que ele fazia para provar, de novo, que ele era o Cristo, que ele era o Filho de Deus. Então, Jesus faz esse confronto para eles, falando, vocês me seguem, não porque vocês entenderam quem eu sou, mas porque vocês querem aquilo que eu posso fazer. Ao invés de se esforçar por isso, que vai acabar, que vocês vão comer hoje e vão estar com fome amanhã de novo, me sigam, me busquem por aquilo que eu posso dar a vocês, que o tempo não tira, aquilo que de fato traz vida eterna. Então é isso que Jesus está falando aqui. E no versículo 28, a reação do povo é uma reação que talvez você se identifique, né? Que fica muito claro como o coração do homem é pecaminoso e egoísta. Então no versículo 28 o texto diz, dirigiram-se, pois, a ele perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Então o povo fala assim, tá, Jesus, eu estou entendendo, então, que você está falando que a gente tem que te seguir para a vida eterna, né? Que se apesar de alimentar a gente aqui, você tem algo mais além. Então, o que eu posso fazer para merecer essa vida eterna? Né? Então, só dessa pergunta, a gente consegue ver que, mesmo o povo percebendo essa vida eterna, ou Jesus como alguém que pudesse trazer essa realidade, eles ainda são egoístas, ainda são centrados na sua própria existência, achando que eles podem ou têm que fazer alguma coisa para merecer essa vida eterna. Né? Então, o que faremos para realizar essas boas obras, essas obras de Deus? Então, essa multidão ainda centrada na sua própria existência, perguntam a Jesus daquilo que eles precisariam fazer, ou perguntando o que eles fariam para merecer essa vida eterna. E a resposta
de Jesus, no versículo 29, não poderia ser outro. Né? Jesus diz, respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é essa. Qual? Que creiais naquele que por ele foi enviado. Então Jesus fala o seguinte, vocês querem saber o que vocês precisam fazer para receber essa vida eterna? Vocês querem que eu diga para vocês? Então vamos lá. A obra de Deus o objetivo de Deus é que vocês creiam. Esse é o objetivo dele. Eu estou aqui não para alimentar vocês, mas para que vocês creiam, para que vocês me reconheçam como Cristo, como Filho de Deus. É isso, esse é o objetivo. O homem, ele não pode fazer nada para merecer a vida eterna. A única coisa que cabe ao homem fazer a respeito da sua salvação, a respeito da vida eterna, é crer, é ter fé. E essa fé, vale a pena dizer, que também não vem de nós, é dom de Deus. Então, a única coisa que nós precisamos ou podemos fazer para receber a vida eterna é crer naquele que foi enviado. Então, Jesus começa aqui a esclarecer as coisas, começa a revalidar ou deixar mais claro aquilo que ele já vinha falando já desde o início, mas ele diz, a obra de Deus é essa. Vocês querem saber o que vocês precisam fazer? Creiam que eu fui enviado pelo próprio Deus. E aí a reação da multidão, mais uma vez desse coração pecaminoso, no versículo 30 eles dizem, né? Que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Né? Então, você pensa, o povo, a gente viu no início do capítulo 6, que seguia a numerosa multidão porque tinham visto os sinais que ele fazia. Então, o povo já tinha visto Jesus fazendo várias coisas, vários sinais. E chega nesse ponto e ele fala, mas o que o senhor pode fazer? Né? O que você vai fazer para que a gente creia em você? E no versículo 31 eles continuam, nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Então, eles não só confrontam, né, cobram Jesus de milagres maiores, como eles ainda confrontam ele com uma afronta direta. Eles falam o seguinte, o que você vai fazer? Porque assim, nossos pais, lá no deserto, nossos antepassados, eles comeram do maná. Você multiplicou o pão aqui, que estava aqui na mão. Você tinha 2 pães e peixes aqui e você multiplicou eles aqui. Mas o povo lá de trás, eles comiam pão do céu. Moisés dava ao povo, alimentava o povo com um pão que vinha do céu. Era algo sobrenatural, era algo diferente. Eu não vi você fazendo nada disso ainda. Você quer que a gente creia em você? Então faz lá, maior do que Moisés. Em vez de alimentar só a gente num dia, que a gente já está com fome de novo, alimenta a gente para sempre. Deixa a gente alimentado com o pão do céu 40 anos. Irmãos, esse povo é muito atribulado, irmão. Não dá para entender. Na verdade dá, esse é o coração pecaminoso do homem. Eu também seria assim, falei a mesma coisa lá. Mas é isso, o povo chega e confronta Jesus que tinha acabado de alimentar eles, tinha acabado de se revelar, que eles só precisavam crer. E fala assim, tá bom, a gente é para crer? Então faz algo maior do que Moisés aí. Eu acho que você não é maior do que Moisés não, porque ele alimentou o povo durante 40 anos e você alimentou a gente por uma tarde. Então o povo confronta diretamente Jesus nesse sentido, e Jesus, sabendo com quem que ele estava falando, entendendo, o versículo 32, que é onde a gente leu, diz que replicou-lhes, né? Ou seja, Jesus rebate essa confrontação, né? Esse confronto deles, essa afronta deles, respondendo da seguinte forma, em verdade vos digo, primeiro, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Então, Jesus rebate, né, essa afronta desse povo falando o seguinte, primeira coisa, não foi Moisés que alimentou vocês. Moisés era apenas alguém que era usado por Deus. O maná que vocês comeram lá no deserto, ou melhor, os seus antepassados comeram, seus pais comeram no deserto, foi Deus quem enviou. Não foi Moisés. Não foi por Moisés que esse milagre aconteceu lá, mas foi por conta de Deus. E ele continua, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, ou seja, esse maná, mas ele diz, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Então aqui Jesus ele começa a falar sobre uma comparação, de que existia um pão do céu, que é o maná, mas existe um verdadeiro pão do céu, um verdadeiro pão de Deus. E ele fala assim, apesar de Deus ter dado esse maná para vocês lá, esse pão do céu do Antigo Testamento,
Hoje, Deus está querendo dar para vocês um verdadeiro, um novo, um diferente. E esse só Deus pode dar. Vocês não podem, não têm condições de receber eles de nenhuma outra forma. No versículo 33 ele explica, porque o pão de Deus, ou seja, esse pão verdadeiro, esse pão perfeito, é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Hoje, a gente olhando isso aqui, a gente sabe de que Jesus está falando. Talvez você já tenha entendido. Ele está falando dele mesmo, né? O verdadeiro pão do céu, aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo, é Ele. Cristo estava no céu, ao lado do Pai, em sua glória, mas Ele abre mão dessa glória, se veste como homem, se faz servo e habita no meio de nós, habita aqui, vive essa vida humana para que a gente vivesse uma vida eterna. Então eu sou o verdadeiro pão. Eu estou falando isso para vocês, esse verdadeiro pão, o pão perfeito, só Deus pode dar. Ninguém mais pode dar isso para vocês porque eu sou o pão verdadeiro, aquele que desceu do céu e deu vida ao mundo. É isso que Jesus está falando. E aí a reação do povo, ainda assim, é no versículo 34. Então lhe disseram, Senhor, dai-nos sempre desse pão. Eles não falam aqui, por essa resposta vocês ainda conseguem perceber. A gente consegue ver que eles ainda não tinham entendido. Né? Ele fala assim, Senhor, esse pão aí é melhor realmente. Me dá desse pão. Cadê esse pão? E aí Jesus no versículo 35 é direto. Jesus é claro, fala assim, preciso ser direto, senão eles não vão entender. Então Jesus diz, declarou-lhes, pois Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então Jesus é claro, é explícito, é direto com o povo e fala, deixa eu explicar para vocês de uma vez por todas. Esse pão sou eu. E aqui a gente tem o primeiro eu sou, né? No Evangelho de João são registrados 7 declarações de Jesus falando eu sou. A primeira delas é justamente essa aqui, eu sou o pão da vida. Esse pão do céu, o verdadeiro pão do céu que desce e dá a vida ao mundo, sou eu. O que vem a mim jamais terá fome e o que crê em mim jamais terá sede. Então Jesus fala o seguinte, eu sou esse pão. E quando é que ele diz que o que vem a mim e o que crê em mim, ele está falando de duas coisas equivalentes. Ir a Jesus é equivalente, para resolver esse problema, a crer em Jesus. Então ele diz, o que vem a mim jamais terá fome e o que crê em mim jamais terá sede. Quem vem a mim crendo, esses de fato não terão mais necessidades, esses de fato serão satisfeitos. Né? Então, o fato de ir a Jesus não significa muita coisa. Você ir a Jesus como a multidão ia, sem crer nele, isso não resolve o seu problema da vida eterna. Você ainda está condenado, você ainda vai ter uma morte eterna. Agora, se nós formos a Jesus e crer nele, né, irmos a ele crendo que ele é o Cristo, que ele é o Filho de Deus, aí sim nós jamais teremos fome e jamais teremos sede. Então, nesse contexto, Jesus finaliza, na verdade ele inicia aqui um discurso que vai agora até o final do capítulo 6 e ele começa a partir daqui, a partir dessa declaração de que ele é o pão da vida, um discurso completo, onde ele fala algumas outras coisas interessantes. No versículo 38, Jesus começa a detalhar mais esse discurso dele, essa declaração dele sobre o pão. Ele diz, desci do céu para não fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Então ele começa a declarar mais, a explicar mais esse ponto. Nos versículos 41 e 42, o povo tem uma reação um pouco diversa. Eles começam a entender daquilo que Jesus estava falando e eles começam a murmurar entre si, mas como assim? Ele não é Jesus, o filho de José? A gente não conhece os pais dele? Como é que ele está falando que ele desceu do céu? Como é que ele está falando que é esse pão? Jesus continua falando no versículo 51, eu sou o pão do céu, se alguém dele comer, terá vida. Então Jesus continua falando, cara, eu sou o pão, vocês precisam comer de mim. No versículo 52, o povo ainda não entende e fala, como assim a gente vai comer da sua carne? Jesus fala depois no versículo 54, quem come a carne, bebe do sangue, terá a vida, ou seja, Jesus reforçando e um debate entre o povo e Jesus ali. E no versículo 58, né, Jesus resume
esse discurso dele, ele diz, este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àqueles que vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Então, Jesus resume a sua fala, a sua declaração, falando, eu sou esse pão. Eu sou o único pão que vocês comendo deste pão, se alimentando deste pão, vocês não morrerão. O maná, ele desceu do céu, ele foi um milagre de Deus, Deus entregou o pão ali, mas ele era limitado. O maná ele não foi feito para que vocês tivessem vida, mas para que vocês sobrevivessem. Vocês tinham ali uma sobrevida ali, vocês passaram um tempo no deserto comendo do maná, se alimentando, mas todos que comeram do maná morreram. Todos estão mortos. Porém, aqueles que comerem deste pão verdadeiro, comerem de mim, da minha carne, estes sim terão vida, né? Viverão eternamente. E para a gente encerrar aqui, é legal a gente ver o resultado, né, dessa declaração. A gente vê a partir do versículo 60, né, os discípulos escandalizados, a epígrafe que tem aqui na minha tradução, né, diz, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Então eles entendem, ouvem essas palavras de Jesus, Jesus falando que, primeiro que eles só estavam seguindo ele por interesse, que eles não tinham entendido quem de fato Jesus era, que Jesus se identificando como o pão do céu, aquele que desceu, que dá a vida ao mundo, que eles teriam que comer da carne dele, beber do seu sangue, enfim, se alimentar dele para ter vida, eles não entendem, Jesus explica, eles não entendem e fala, dura essa palavra. Difícil é para a gente ouvir isso. E aí sei que você conhece essa passagem também, o efeito disso é que muitos abandonam. Essa multidão que seguia Jesus, então, por causa da cura que ele fazia dos enfermos, por causa da multiplicação dos pães, por causa de todos esses milagres, esse interesse, essa multidão interesseira que seguia Jesus, o abandona, quando percebem que Jesus não está ali para dar o que eles queriam. Então eles abandonam, eles se retiram, e aí Jesus ainda confronta os discípulos mais próximos, né? No versículo 69 diz que muitos abandonaram, então no 66 e o 67, Jesus diz aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? 68 respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Esse aqui entendeu daquilo que Jesus estava falando. De fato, ele entendeu a mensagem de Jesus, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. E aqui é legal a resposta de Jesus para eles, né? Não vos escolhi, eu em número de 12, então ele fala assim, eu escolhi vocês. Vocês entenderam porque eu vos escolhi. Né? Só entende a mensagem do Evangelho, só entende a mensagem que Cristo, que Ele é o pão da vida, aqueles que de fato Jesus escolhe, aqueles que são escolhidos de Deus, os eleitos de Deus, aqueles que de fato reconhecerão essa mensagem. Por mais que muitos o sigam, ouvindo as suas palavras, se alimentando e se beneficiando das coisas que Jesus oferece, muitos desses não são de Deus, mas estão ali por interesse. E quando são confrontados, a reação mais comum é essa, de que eles abandonem a Deus, né, ou abandonem a Cristo. E aqui, para a gente encerrar, eu queria fazer algumas aplicações, né, acerca de algumas verdades que a gente viu acerca desse texto. Primeira aplicação que é importante a gente colocar aqui. É importante a gente falar que Jesus não nos nega a nossa necessidade. Quando a gente vê o trecho da multiplicação dos pães, parte de Jesus a iniciativa de alimentar a multidão. Jesus está com o povo, sabia que era muita gente, que estava todo mundo com fome, e Jesus fala, como é que a gente vai fazer para alimentar esse povo? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, e é uma verdade, é que Jesus conhece e sabe das nossas necessidades. É Ele quem fala sobre alimentar a multidão, é Ele que depois vai ao encontro dos discípulos no mar que estavam sofrendo com aquilo ali. Então, Jesus, sim, supre as nossas necessidades. Jesus supre, sim, aquilo que a gente precisa, não aquilo que a gente quer. São coisas diferentes. Então, Jesus entende as nossas necessidades e Ele nos alimenta conforme aquilo que nós precisamos, como foi, por exemplo, nesses casos. Então, quando a gente fala que Jesus é o pão que dá a vida eterna, não quer dizer que Ele também não nos abençoe materialmente, que Ele também não nos abençoe aqui. Mas o que precisa ficar claro é que, independente da bênção material ou da bênção da vida eterna,
tudo parte da vontade dele e não da nossa. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender. O segundo ponto é que, de fato, muitos seguem esse Cristo hoje em dia. Se a gente fosse trazer esse cenário para hoje, em que uma multidão seguia Jesus, a gente vê essa multidão por aí. A gente vê igrejas lotadas, cheias de gente declarando que segue ao Cristo, que segue a esse Jesus, Mas a grande questão é que muitos seguem apenas com o mesmo objetivo dessa multidão aqui. Muitos seguem por interesse. Veem em Jesus um rei, que pode não reinar sobre as suas vidas, não que Jesus constitua o seu próprio reino neles, mas veem um rei das suas próprias vontades. Veem em Jesus uma forma de manobrar ou de alcançar os seus próprios objetivos. Veem em Jesus como um mágico que está ali, um gênio da lâmpada, que você esfrega ali, chama ele e pede os seus desejos e eles se realizam. Muita gente, infelizmente, segue a Jesus hoje ainda com essa percepção. E a verdade é que quando essas pessoas têm contato com a palavra da verdade, com a exposição do Evangelho, ou simplesmente não recebem aquilo que eles têm interesse, eles fazem também como essa multidão e o abandonam. Então hoje quando a gente vê fulano era crente, se desviou, e você faz uma análise do cenário ali, há uma grande chance, se ele estava na igreja por interesse, de que provavelmente ele não esteja mais, porque esse interesse não foi atendido. Então essa é uma verdade que existia naquele tempo, ainda existe no nosso, e só tem uma explicação: o pecado que está em todos nós. O pecado natural do homem é que faz o homem não reconhecer. Eles veem os sinais, veem aquilo que Jesus faz, mas não reconhecem como Cristo, o Filho de Deus. Então muitos querem somente Cristo, falando do solos Cristo, entendem que somente Cristo pode fazer alguma coisa, mas somente Cristo pode fazer aquilo que eles querem, não a vontade de Cristo. E, por último, o solos Cristo, traduzido ao somente Cristo, ou numa linguagem mais cotidiana, o só Jesus na causa, se a gente pudesse falar assim, só Jesus pode, de fato, fazer algumas coisas. Só Jesus, no contexto da reforma, quando cria-se esse sola, dentro dos 5 ali, fala que solos Cristo, o objetivo desse sola é uma resposta direta à crença daquela época, da Igreja Católica Romana, que a Igreja tinha um poder maior que as Escrituras, ou que o Papa, por exemplo, tinha poder de dizer quem vai ou quem não vai, enfim, era uma resposta a uma heresia daquela época. Então, quando os solas são criados nesse contexto da reforma, e tem esse solos Cristo, que é somente Cristo, significa somente Cristo pode alguma coisa. A grande questão é, somente Cristo pode fazer o quê? O que somente pode ser feito por Cristo? E a resposta está lá em Atos, capítulo 4, versículo 12, para a gente ler e encerrar. Então, o que somente Cristo pode fazer? Não há salvação em nenhum outro, pois, debaixo do céu, não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. O somente Cristo, o solos Cristo, esse legado, essa herança da reforma que a gente fala aqui hoje, é isso, que somente Cristo pode nos salvar. A salvação que há só existe por meio desse nome. Não há nenhum outro nome, não há nenhum outro meio, não há nenhum outro caminho pelo qual nós podemos ser salvos, senão pelo caminho que é o próprio Cristo. Então, o solos Cristo, o somente Cristo, foi essa resposta à Igreja Católica Romana que afirma a sua supremacia, reafirma, recupera o que a gente vê na Igreja Primitiva, recupera a verdade central das Escrituras, que esse Cristo é suficiente para satisfazer as nossas necessidades, para atender naquilo que a gente precisa aqui, mas principalmente para nos livrar da condenação eterna e nos salvar no seu próprio corpo a partir daquilo que Ele fez por nós. Como a gente viu, não há nada que a gente possa fazer. A obra de Deus para nossas vidas é que nós creiamos. Então, que o Espírito Santo de Deus aplique essas verdades em nossos corações, que nós possamos crer de fato que Ele é o Cristo, o Filho de Deus, o enviado por Deus, e que nele, e somente nele, há vida. Então, que essa verdade aplique em nossos corações e que nós
a partir disso, vivamos uma vida coerente com essa verdade. Amém?